Cláudia Galimerne Ferreira. Muito obrigado por ter aceito o convite, é uma honra para nós, viu, Cláudia? Bom dia, Mauro. Bom dia, Rebeca. Eu que agradeço o convite, a oportunidade e o interesse de vocês em ouvir sobre esse tema, pelos olhos de alguém que há tantos anos denuncia que isso é uma pseudociência, né, e que a nossa lei é de uma perversidade imensa com mulheres e crianças, ao contrário do que quem a defende prega, né? A defesa, as pessoas que são normalmente ouvidas a respeito da lei de alienação parental são suas defensoras e pregam que é uma lei que surgiu para proteger as crianças, quando, em fato, isso não é verdade. Então, Vamos nós é que começar, temos que agradecer a vocês por nos proporcionarem esse espaço. mas é importante, né, Rebeca, a presença dela aqui. Muito importante, Com né? Muito. certeza, a gente sempre procura trazer esses assuntos, né, aqui para a nossa comunidade, para a gente entender tintim por tintim o que que defende, né, cada lado. É importante a gente estar super bem informado sobre todos esses temas que atravessam as mulheres, né, que estamos aí sempre sofrendo com perdas de direitos, alguns avanços, outros retrocessos. É importante a gente falar sobre tudo isso. Sim, Rebeca, com Quero dizer certeza. que não. Hoje é a primeira de uma sequência de entrevistas. Nós vamos transformar a LAP, Lei da Alienação Parental, num tema aqui. Num tema aqui. Porque Maravilha. é fundamental. Como eu disse, é um tema. As mulheres e crianças estão sofrendo demais no país por conta dessa lei, que é uma invenção brasileira, da direita, extrema direita brasileira, mas que captura corações e mentes até em pessoas de centro, pessoas de esquerda. Nós vamos falar sobre isso. Minha primeira pergunta é exatamente o que é a LAP, a Lei da Alienação Parental? Como é que ela surgiu? Qual é o objetivo dela? E se de fato ela é uma reação à Lei Maria da Penha? Mauro, Rebeca, na verdade, assim, para a gente falar da LAP, a gente tem que retroceder um pouquinho, até para as pessoas que estão ouvindo e que não conhecem o tema, porque, na verdade, esse termo, alienação parental, em razão da propaganda a favor dele, que foi feita nos últimos, na verdade, mais de 10 anos que essa lei já existe, ela já entranhou no consciente ou inconsciente coletivo da população brasileira em geral como uma coisa válida, né? Se fala em briga de casal e mulher ou homem que fala mal do pai ou da mãe para a criança, isso virou sinônimo de alienação parental. Então, passou a ser aceito por todos e válido, né? Todo mundo acha que sabe o que é, né? E na verdade não sabe. Então a gente tem que retroceder um pouco para que as pessoas entendam do que essa lei trata de verdade, né? Na verdade, a alienação parental ou alienação ou atos de alienação, os seus defensores eles vêm adaptando esse nome, vêm moldando o nome desse conceito à medida que ele vai sendo contestado para que ele seja sempre palatável, né? E, na verdade, surgiu há muito tempo atrás nos Estados Unidos, né? Um invencionismo de um médico americano chamado Richard Gardner, e que ele pregava que existia uma síndrome, né? Síndrome da alienação parental, né, em que ficava evidente que as mães, né, sempre a mãe perversa, a mãe megera, vingativa, né, tinha um poder tão grande sobre aquela criança que ela conseguia, inclusive, implantar falsas memórias, né, de abuso, de violência nessa criança. E essa criança passava a mentir, né? Quando havia a denúncia contra o pai ou contra algum familiar, né, vinculado ao pai, de que havia violência ou havia abuso, na sequência vinha que aquilo era uma síndrome que tinha sido provocada pelos atos da mãe, né? E ele criou esse conceito para proteger pedófilos, porque ele atuava no sistema de justiça americano como perito, né? E ele se notabilizou pela defesa de pedófilos, né? E a partir isso ficou tanto sucesso e surtiu tanto resultado que isso começou a se expandir.
não só como argumento de defesa para quem era acusado de pedofilia, como também para quem era acusado de violência doméstica, para quem queria barganhar, ameaçar a mulher de buscar a guarda da criança, forçando ela a partilhar de forma desigual bens, abrir mão de pensão alimentícia, né? Ou mesmo para aqueles homens que, mesmo com o fim do casamento, eles querem continuar exercendo aquele poder de controle sobre a família, entre aspas, que um dia foi dele, né? Principalmente da mulher, né? E usa os filhos para isso. Então, nesse contexto, né, a partir disso, é que surgiu, e a lei de alienação parental, me desculpe os seus defensores que dizem que não se baseou na suposta síndrome. Sim, se baseou sim nos estudos de Gardner, né? Isso está lá na exposição de motivos, das razões da lei, e na verdade, a gente tem uma expressão no direito, que é o fruto da árvore envenenada, né? Síndrome de alienação parental, atos de alienação, ou alienação são todas a mesma coisa, né? Elas todas têm a mesma raiz, né? Não importa o nome que se dê, né? Todas se originaram pelo mesmo motivo e são utilizados por essas razões, né? Razões não muito louváveis. Né? Então, nesse contexto, e a partir desse conceito, surgiu a lei de alienação parental, né? E que, como vocês mesmos abordaram no início, infelizmente, é uma lei apartidária, né? Ela conta com apoiadores de todos os lados, né? Os lobbies mais diversos, né? Que fizeram com que essa lei se originasse e não querem que ela termine. A lei foi sancionada pelo Lula, né? Incrível, incrível. Sim. Acho que naquela época não se tinha ideia do que monstro ela seria, né? Contra as mulheres e as crianças, né? O que aconteceu na época foi o seguinte: essa lei surgiu do nada, né? Ela não teve uma discussão como deveria ter acontecido num tema tão importante, né? E logo após a Lei Maria da Penha, porque muitas pessoas não sabem, bem que vocês ontem abordaram esse tema, desculpe, a Lei Maria da Penha surgiu de uma condenação do Estado brasileiro, né, pelo que aconteceu com a senhora que dá nome a essa lei, né, e efetivamente veio para defender mulheres vítimas de violência e, consequentemente, seus filhos, né? Porque não existe, mesmo que uma criança não seja vítima de violência física diretamente, né? Por um pai violento, o fato da mãe ser violentada, a mãe ser agredida, isso provoca traz uma violência imensa, emocional e psicológica para aquela criança, né? Não existe isso de que ele é bom marido, mas ele pode ser um bom pai, né? Então, a Lei Maria da Penha veio para proteger a família, de fato, né? Proteger o elo mais frágil, as mulheres e as crianças, né? E isso mexeu com estruturas muito enraizadas na nossa sociedade, né? E acabou que eles começaram a procurar de que forma reagir a essa lei. E aí, uma das reações foi a lei de alienação parental, porque ela desmistifica, por exemplo, a partir do momento que alguém é acusado de violência ou abuso, ela serve como estratégia de defesa, né? Então, ela tira um pouco da força da Lei Maria da Penha. Mas aí tu me pergunta, por que isso aconteceu naquele momento, né? Por que o Lula, o presidente Lula sancionou a lei? Bem, como eu te disse, naquele momento ela foi trazida para o Brasil, né? Por grupos de pais, né? Foi um movimento, na verdade,
mundial, naquele momento, no mundo inteiro, grupos de pais com o lobby da pedofilia por trás, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que a pedofilia é uma das grandes indústrias ilegais do mundo, né? Armas, drogas e pedofilia, ela estava em terceiro lugar, mas há quem diga que ela em breve vai tomar o primeiro lugar como o mais rentável, né? E nós somos um país conhecido por nossos índices de violência, abuso e tráfico sexual, né? Infelizmente, né? Então, essas pessoas aqui conseguiram emplacar essa lei. Lá fora, tentaram em vários países, na França, e isso eles não tiveram sucesso. Mas aqui, infelizmente, por esse contexto todo, né, que eu mencionei, ela serviu como uma luva, né? E teve uma tramitação, Mauro e Rebeca, assim, em ritmo de urgência. Ela não teve a discussão devida, teve apenas uma audiência pública em que todos os convidados eram pró-LAP, eram pessoas que tinham interesse na aprovação da lei, com exceção de uma perita, de uma expert, que não teve nem como reagir, e ela foi aprovada sem maiores discussões. E quando as pessoas começaram a se dar conta, o estrago já estava feito, né? E só vem se agravando desde a criação da lei. É interessante porque tem essa ideia, né? As mulheres bruxas, mas, né? Que tem até alguém aqui acho até curiosa a coincidência, né? Essa pessoa que está fazendo a defesa da lei é a mesma pessoa que estava defendendo o governo da Bahia, né? Um pouco antes, nessa coisa, as mães, né? Que destroem, terríveis e tal. Agora, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostra que os estupros de crianças acontecem nas famílias e quem comete é pai, é avô, é tio. Não são as mulheres poderosas, as mulheres más que fazem estupro, não. Quem estupra são os homens, né? Quem estupra são os homens. E aí a próxima pergunta que eu queria te fazer, antes de passar para a Rebeca, é sobre esse Richard Gardner. A história dele é uma história incrível e impressionante, que o Brasil tem uma lei em cima das teses deste sujeito, né? Que eles até agora, é o que você falou, né? Tentam agora fazer de conta que a lei é órfã, né? Não tem pai, mas tem pai sim, que é o Richard Gardner, né? Ele fez dinheiro escrevendo sobre essa tal teoria da síndrome da alienação parental, fez fortuna com isso. Ele dava consultorias em tribunais como testemunha a favor de homens que abusavam de seus filhos e filhas, cobrava $500 a hora pela sua consultoria. Ele foi um defensor de um negócio chamado terapia sexual, defensor praticamente aberto da pedofilia, né? Dizendo que algumas formas de contato sexual entre adultos e crianças poderiam ser benéficas para as crianças. E aí, o que ele fez? Ele foi um dos líderes da campanha para criar serviços de apoio aos pais, aos indivíduos, aos homens acusados de abuso infantil. Como é que foi o fim da vida dele? Ele suicidou-se a facadas e sangrou até a morte em 2003. Por quê? Porque ele começou a ser investigado pela Interpol e pelo FBI por conta de inúmeras denúncias, e ele estava vinculado a casos de abuso infantil e pedofilia cometidos ao longo da sua carreira. Este é o pai da lei da alienação parental. É importante que se diga. A OAB lá dos Estados Unidos, American Bar Association, publicou recentemente uma revisão sobre a alienação parental e concluiu: síndrome da alienação parental, 30 anos de uma ainda junk science, ou seja, ciência fake news, ciência droga de ciências. Pseudociência. Então, quem é esse sujeito aí? Quem é esse pai que agora querem rejeitar, né? Querem transformar a lei da alienação parental em órfã, né? Quem é esse Gardner? Ele tem alguma respeitabilidade? Tem alguma validade? Em algum lugar do planeta ele tem respeitabilidade, exceto aqui em alguns segmentos no Brasil? Mauro, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque o que os defensores hoje da lei, a nível da lei,
aqui no Brasil e desse tal conceito a nível mundial gostam de fazer. Gardner deixou seus seguidores, né? Que foram pessoas que começaram a rezar pela cartilha dele e viram naquilo uma fonte muito rentável, né? E que defendem isso com armas e dentes, né? E essas pessoas também querem se descolar do Gardner, aquilo que eu falei no início, a cada contestação, a cada assim, demonstração de que isso é uma junk science, que é uma pseudociência, os seus herdeiros, né, eles vão mudando o nome e vão remodelando, vão mudando um pouco o conceito. Eles vêm dizer, não, realmente, não é uma síndrome, mas existe, né, e continuam a batalha, estão há anos tentando inserir isso no CID, né, tentando criar um código de doença onde não existe, né, e eles veem, tem vários seguidores hoje em dia que eles já não falam mais do Gardner também, isso que tu falou, né, então a gente tem que tomar muito cuidado e dizer o seguinte, sim, Richard Gardner é o pai da criança, isso é incontestável, né, ele deixou seus seguidores que continuam a rezar pela mesma cartilha, só que com outra roupagem, né? E não, ele não gozava de credibilidade alguma, né? Ele na academia americana ele era rechaçado, ele era criticadíssimo, né? E ele se autorreferia, as publicações dele eram todas publicações próprias, né? E ele era uma farsa, né? Ele era uma pessoa que encontrou um nicho de mercado e soube muito bem explorar, né? E realmente, no final da vida dele, ele estava se defendendo de acusações de que ele próprio era um pedófilo, né? Então, assim, isso é muito importante que a gente deixe bem claro, né? Richard Gardner não é mais mencionado de uma forma proposital, porque ele já foi mais do que contestado e desmascarado, mas os seus seguidores, isso a nível nacional e mundial, rezam pela mesma cartilha, com outra roupagem, né? Então, assim, Richard Gardner está superado, entre aspas, né? Ele está superado até porque ele já morreu e os seus seguidores estão fazendo um bom serviço em manter a ideia original dele viva, né? Mas tudo é a mesma pseudociência, tudo é a mesma farsa, tudo é a mesma junk science, como vocês falaram, né? Isso. Rebeca. Agora, não, é isso. Quando o Mauro trouxe essa questão, eu fui, né, estudar quem era esse teórico, e ele chega a afirmar, ele afirma isso nas palavras dele, né, Mauro e Cláudia. Ele diz: há um pouco de pedofilia em todos nós. Sim, ele Como tem assustador. permitiram, Cláudia, como permitiram que alguém com essa máxima, né, tratasse de temas relacionados às crianças, né? Por que que ele teve essa abrangência nesse cenário? Porque A Ana Iancarelli, Rebeca, está vendo exatamente no sentido do que está falando. Ela diz o seguinte, no seu livro, Verdadeiras e Falsas Acusações sobre Abusos de Crianças, ele diz, pedofilia faz parte do repertório natural da sexualidade humana e é benéfica. E ela, inclusive, acrescenta, não tem prefácio em nenhum livro dele. Todos eles eram autopublicados. Exato, doutora Cláudia. Fala. A Rebeca estava me perguntando de como isso... Exatamente desse tema aqui, né? Sim, sim, como é que isso... Porque, assim, porque a Rebeca é aquilo que a gente já vinha tratando, né? A pedofilia, infelizmente, existe há muito tempo, né? E virou, de muitos anos para cá, virou uma indústria muito rentável, né? Então, como é que se permite que isso aconteça? Se permite porque tem muita gente interessada que isso continue, que esse combate à pedofilia e à violência contra as crianças não seja tão efetivo,
né? Então, para isso, esses lobbies pedófilos, e tem muito dinheiro envolvido, repito, financiam essas pseudociências, né? Que não é só alienação parental, a constelação familiar também vem conjuntamente com isso perpetuar essa violência, né? E eles então, assim, ó, se permite porque tem quem use e tem quem precise desses argumentos, né? Se tu for ver, por exemplo, vou te dar uma pincelada, se tu pegar abrir a página do STJ, né? E buscar fazer uma pesquisa nas ações criminais lá, nos recursos criminais, de abuso sexual infantil ou de estupro de vulnerável, tu vai ver que 99,9% dos homens, pais, né, avós, tios, que são acusados de abuso intrafamiliar, se utilizam da alienação parental como argumento de defesa, né? Então, enquanto existir uma pedofilia sem um combate efetivo, vão existir teorias como alienação parental, né? Porque elas são necessárias a quem lucre com ela financeiramente e a quem se beneficie como estratégia de defesa. Sim. É uma Agora, triste Cláudia, realidade. sim. Agora, Cláudia, eu quero te perguntar quais são os efeitos da LAP aqui no Brasil. E também já pego o gancho aqui da pergunta da Beth no comentário, de quais são as características, então, dessa alienação? O que que caracteriza isso? Tá, vamos. O que alienação, como os defensores, Isso. O né? que eles dizem, né? Que é O que eles alienação dizem? parental. Eles dizem o seguinte: que a criança que passa a rejeitar o pai, que a criança que. Isso sem mencionar quando a criança relata abuso ou violência física. Né? A gente está falando, por exemplo, de rejeição, porque o pai é. Porque assim, ó, nem todo pai que se utiliza da alienação parental é um homem abusador ou violento, né? Como eu falei no início, muitos se utilizam como uma forma de controle, né, da mãe e da própria criança, daquele dia a dia que ele perdeu, muitas vezes por culpa dele ou não, mas enfim, né? Então, a criança passa, o que eles alegam, né? Que a criança, primeiro, se a acusação de abuso ou de violência é uma denúncia de abuso ou de violência feita pela mãe em razão dos relatos da criança ou mesmo de evidências físicas, né, que existem casos, vocês vão ficar surpresos, mas casos em que há laudos de médicos legistas afirmando que houve violência ou abuso sexual, né, e que o acusado alega que há, na verdade, alienação parental, ou seja, que aquilo é uma mentira inventada pela mãe, que foi incutida na cabeça da criança por essa mesma mãe, ainda assim, com base na lei de alienação parental, com base nessa alegação de que há essa alienação, o pai consegue reverter a guarda e consegue tirar a criança da mãe protetora, né, e ter a criança sob seu controle, né? Então, assim, tirando esses casos em que há abuso sexual e violência física, eles alegam alienação, por exemplo. A gente sabe que há muitos divórcios em que as coisas não terminam bem, né? E que ambos membros daquele casal estão passando por um momento, às vezes, muito turbulento e que acabam envolvendo as crianças, mesmo não intencionalmente, na briga do casal, né? E as crianças, às vezes, se alinham temporariamente com aquele membro do casal, o pai ou a mãe, que elas acham que é mais vulnerável, né? No entender delas, é mais vulnerável e que precisa do carinho delas e do alinhamento delas, né? E passa a rejeitar a convivência com o outro, né? Mas isso tudo faz parte do luto, faz parte daquele momento, né? Mas o simples fato da criança momentaneamente rejeitar, a criança também está sofrendo, né? E não querer tanto a companhia de A ou B,
também serve para justificar que aquilo faz parte do comportamento da mãe, que a mãe está influenciando a criança para que a criança se afaste do pai, né? Ou então, a mãe está promovendo atos de alienação, né, contra o pai, né, e se utilizando da criança. Você está buscando alienar, retirar a criança do contato com aquele pai, né? Então, isso é o que, na prática, vem sendo alegado. E o problema é que essa lei ela é tão mal intencionada que, para tudo, a gente precisa apresentar provas concretas, não de qualquer crime, fato, né? Ela fala em indícios. Então, o fato de uma criança, naquele momento, tá passando por um momento difícil em que ela quer ficar mais próxima da mãe, dependendo da idade também, a gente sabe que sem retirar a importância do papel de um bom pai, né? Na vida de uma criança, que é fundamental, do exemplo paterno. Em determinadas idades, o laço com a mãe é uma coisa visceral, uma coisa muito mais forte, né? Então, se ela vê a mãe sofrendo, óbvio que ela quer ficar mais perto da mãe, vai passar a não querer conviver com aquele pai, né? Isso já serve para que esse comportamento já serve como indício de que há algo muito grave por trás disso, de que há uma violência psicológica, né, e que a mãe está promovendo essa violência, tentando afastar a criança daquele pai, né? Então, isso é dessa forma que funciona a alegação de alienação parental no, num processo judicial, né? Só que o problema, Rebeca, é que esse sofrimento ou esse alinhamento temporário, isso não é alienação parental, né? Alienação parental é um conceito perverso, né? E tem a intenção única e somente de ser utilizada para perpetuar violências, né? De todos os tipos, né? Então, assim, toda vez que as pessoas rotulam, né, ou chamam esse tipo de conflito de alienação parental, elas acabam validando uma perversidade, né? Mas tu tinhas me perguntado também, era a questão da AP e de como funciona a LAP, certo? Desculpa, Isso, quais são eu vou os entrando na conversa e vou puxando outros pontos e posso deixar de Não, responder alguma tranquilo. coisa que vocês precisem. Não, acho que é isso, né? A outra pergunta era quais os efeitos da LAP no Sim, Brasil, né? os efeitos da LAP no Brasil são terríveis, né? Ao contrário do que seus defensores pregam, de que foi conseguido, foram avanços imensos na defesa das crianças, o que a gente tem visto é totalmente o oposto, né? A gente tem visto crianças sendo afastadas das mães protetoras, entregues a homens violentos e agressivos. Vocês que são do meio jornalístico, vocês veem a todo tempo, infelizmente, notícias de crianças que foram mortas nas mãos de pais agressores ou violentos, ou de homens que não aceitavam o divórcio, que quando não conseguiram matar as ex-companheiras, as ex-mulheres, matam os filhos como uma forma de atingir a mulher, né? Isso está nas páginas dos jornais, né? E isso se intensificou muito nos últimos anos, graças à Lei de Alienação Parental e à guarda compartilhada também, porque essa regra de que a guarda compartilhada deve ser a regra número 1 em casos de divórcio, faz com que, nesse contexto de existência da lei de alienação parental, mulheres tenham que manter contato, né, com ex-maridos, ex-parceiros violentos e agressores, né, e crianças tenham que manter contato com homens violentos e agressores, né. Então, o que a gente viu foi um aumento também enorme nos índices de feminicídios, né, que isso são manchetes diárias, infelizmente,
né? Então, a gente costuma dizer, sempre, eu e meu marido, que também participa comigo, né, nessa luta contra essa lei perversa, ele é juiz de direito aqui em Santa Catarina, a gente sempre fala que nós já temos uma geração, perdida, né, para a alienação parental, não só de crianças mortas de fato, né, infelizmente, como de crianças, mortas em vida, né, crianças porque uma criança que, se vocês conversarem com a doutora Ana Iancarelli, que é uma pessoa excepcional e que nós admiramos muito pelo trabalho, o lindo trabalho que ela faz há tanto tempo, Tá aqui nos comentários, vai ser chamada para falar aqui com a gente. ela é excepcional, né, e ela lida o dia a dia dela é lidar com crianças vítimas de abuso, né, ela é psicanalista. E ela mesmo diz que uma criança que é vítima de abuso, que é entregue para o seu abusador, ela morre em vida, né, e a mãe dessa criança também morre em vida, porque uma das consequências da aplicação da lei é que eles afastam por completo a mãe da criança, né? Isso não acontece nem com mulheres apenadas, nem com homicidas, elas continuam a ter contato com seus filhos. Uma mãe que é acusada de alienação parental com base em indícios, ela perde o contato por completo com a criança. Tem mães que eu conheço que não veem seus filhos há anos, porque elas foram acusadas de promover falsas denúncias de abuso e violência, e depois de um tempo que essa criança é entregue para o seu agressor, ela acaba se desvinculando daquela mãe, né? Ela morre em vida e aquela mãe é morta em vida para ela, né? Então, as consequências disso ter virado uma lei aqui dentro do Brasil são as mais nefastas possíveis. Nós vamos trazer a Ana Lencarelli aqui. Ana, você está participando nos comentários, mas você vai ir para frente da tela em breve. E a gente tem uma indústria realmente, Sim. e que uma das principais jornalistas que está à frente das investigações sobre a lei da alienação parental é estou sem aqui, a Nayara Felizardo, do Intercept. Deixa eu ver se boto aqui na tela. Não tenho como botar uma foto dela, mas tudo bem. Ela não vai dar entrevista para nós, porque o que acontece? Eles estão numa guerra judicial, tá? Uma juíza do Rio de Janeiro, porque é uma indústria, é um negócio assim verdadeiramente impressionante. Ela está há mais de há 2 anos, fazendo investigações detalhadas sobre a lei da alienação parental, tá? Então tem uma série de reportagens chamada Em Nome dos Pais, feita pela Nayara Felizardo, que foi censurada pela justiça. E a alegação era que não, as crianças, a exposição das crianças, não tem nome de uma criança na série. O objetivo da série era exatamente proteger as crianças. Essa série foi censurada, caiu a censura da série, finalmente. Se você for lá no Intercept, você vai conseguir ler você vai conseguir ler a série, você finalmente vai conseguir ler a série, mas há um documentário feito pelo Intercept sobre o comando, sobre a direção da Nayara Felizardo, que continua sob censura. Inclusive, a Nayara eu convidei para vir conversar com a gente, ela não pediu para esperar, porque enquanto está essa briga judicial aí para liberar o documentário, a orientação dos advogados e advogadas é para não falar. Então, aqui, algumas das reportagens. Perda da guarda, patrimônio destruído e fama de louca. É isso que acontece quando mães denunciam pais por abuso sexual, né? E aí os pais vão usar da lei da alienação parental. Psicólogos lucram com laudos contratados. Olha, o Richard Gardner fez escola no Brasil. Por pais e padrastos suspeitos de estuprar crianças. O juiz e o MP me fizeram deixar ele encontrar os meus filhos. Então, o juiz e o Ministério Público fizeram o pai, fizeram a mãe deixar o pai encontrar os filhos, as mães foram assassinadas, as crianças foram assassinadas pelos pais.
Glízia Brasil, a psicóloga que faz laudos para fortalecer a defesa de acusados de abuso. Pais acusados de abuso fazem lobby e interferem na lei de alienação parental aplicada contra as mulheres. Aí a notícia da censura da série, né? E aí, agora, em 14 de junho, conheço os bastidores da série do Intercept, que expôs os nomes do judiciário e foi censurada pela justiça. Então, tá aí, a série foi liberada, é isso, na série está denunciado, estão denunciados os nomes de juízes, juízas, promotores, promotoras, psicólogos, advogados que movem essa indústria de massacrar mulheres e crianças e fazem na prática. É incrível, né? Porque a extrema-direita faz o discurso contra a pedofilia e são os maiores promotores da pedofilia no Brasil, mas é importante dizer isso. Não é só a extrema-direita, né? Tem gente de centro e até de esquerda que apoia essa lei da alienação parental. E, Mauro, é importante, já que tu tocou nesse ponto, né, da Nayara e do Intercept, por isso que eu agradeci tanto a vocês a oportunidade de alguém como eu, que se posiciona de forma contrária desde sempre à alienação parental e à lei, né, que a institucionalizou no Brasil, porque nós não temos acesso, sabe? Assim, esse lobby também dominou, infelizmente, a mídia em geral, né? Assim, isso é de tirar o chapéu, que eles se organizaram muito bem, porque desde que eles aprovaram essa lei, começou uma campanha maciça no Brasil, não só através da imprensa, como dentro das faculdades de Direito, das faculdades de Psicologia, de Sociologia, doutrinando essa geração de profissionais de que isso é válido, de que isso existe, e incrível, se tu for abrir, eu lembro que quando eu e meu marido, Romano, que eu mencionei antes, a gente decidiu escrever o primeiro artigo aqui dentro do Brasil, isso era 2014, denunciando que o que essa lei era de fato, aqui dentro não havia, e ainda há pouca, né, nenhuma divergência sobre isso, inclusive na academia, né, e enquanto lá fora, desde sempre, isso foi extremamente e violentamente contestado. Claro que é uma luta severa, porque eles têm muito poder, eles têm um patrocínio muito forte por trás, mas sempre houve uma oposição gigante, né, enquanto aqui no Brasil isso não existia, né? Era assim, ela passou a ser uma unanimidade, e isso passou a ser introjetado na população em geral como uma unanimidade, e as crianças, os jovens universitários passaram a ser treinados para acreditar nisso, né? Então, assim, infelizmente, hoje, só acho que o maior veículo que já tratou desse tema com a seriedade que foi dada pela Nayara foi o Intercept, né? E temos outras poucas vozes, como o Tomás Chiaverini, né, da Rádio Escafandro, que sempre, desde o início, esteve conosco também. Ele, na verdade, escreveu a primeira reportagem denunciando lá em 2015, denunciando o que era alienação parental e o que era a LAP, né? Só que, infelizmente, a grande imprensa já foi dominada por esse lobby, né? E nós não temos entrada, né? Nós contamos com vocês, com alguns jornalistas obstinados, né? E com as redes sociais, né? E até recomendo aqui que quem quiser saber mais sobre isso, siga as páginas do coletivo Voz Materna, do coletivo Vozes de Anjos, do Voz Materna, né, do Mães na Luta, que são mães guerreiras e que transformaram a luta pessoal delas numa coisa muito maior e mais importante, né? Mesmo mães ali dentro, há mães que perderam seus filhos mesmo, né? Que as crianças foram mortas, mas mesmo assim elas continuam lutando pela defesa das outras crianças e das suas mães, né? Então eu recomendo que as pessoas busquem mais informações, né? Que infelizmente não, a gente está sendo vítima até mesmo de censura,
né? Como tu mencionou, não havia menção alguma a nomes de crianças, e nós já vimos outras reportagens falando de outros temas em que até os nomes das vítimas que eram menores e das mães são mencionados, e não houve censura, né? Mas no caso do Intercept, a censura veio e foi violenta. E, enfim, muito Agora, complicado. Cláudia, nossa, triste, muito triste essa realidade que você traz aqui para a gente. É importante demais falar sobre isso. Existem leis semelhantes a essa em outros países? Não, nós somos a única lei no mundo, infelizmente. Já tentaram, né, como eu falei antes, eles tentaram emplacar em outros lugares, né, e continuam lutando, eles já tiveram dezenas de recusas em tentar em criar um CID para isso, né, transformar isso na suposta síndrome, né, e não conseguiram, mas eles só no Brasil que eles conseguiram criar essa lei, e aqui ela é vendida como uma lei muito benéfica, e como se nós fôssemos um país realmente assim à frente da defesa de crianças e adolescentes, porque muito bem naquilo que o Mauro falou antes, não é o que os índices de violência, isso de pesquisas mundiais falam sobre nós. E tá aqui, né? Aqui, ó. Tá aqui. Quer entender? Lei da alienação parental, entende isso aqui. É o crescimento dos feminicídios, né? O crescimento das tentativas de feminicídio. Saiba quem matou, né? 53% parceiro íntimo, 19% ex-parceiro íntimo. Saiba mais, aumento dos casos de estupro. Os casos de estupro acontecem nas casas, não acontece. Gente, acorda, não tem estupro em escola. Não existe essa coisa de estupro em escola, apesar de toda a campanha que fazem contra as escolas. Os estupros são algo que acontece no interior das famílias, cometidos por pais, avós, e tios, basicamente, ou amigos da família, né? E que acabam acobertados pelos pais. Acorda, a lei da alienação parental é uma lei que acoberta esta indústria do estupro no Brasil. Minha pergunta é, qual é a situação hoje? Você está caminhando para o final, mas pelo menos uma questão minha e uma da Rebeca, já aviso que a Ana Licarelli virá aqui para conversar. Ah, que ótimo. A Nayara Felizardo é minha, eu digo para ela é minha orientadora nesse tema, realmente. Nayara Felizardo é uma referência no Brasil, né, na investigação desse caso. Assim que ela estiver liberada, venha aqui. A Cláudia dizendo, excelente essa menção à matéria do Intercept, na verdade, uma série de matérias, todo apoio à Nayara. A Nayara é extremamente perseguida, inclusive ameaçada, né, seguidamente ameaçada. Então, minha pergunta para você, Cláudia, qual é a situação hoje? Quem quer a revogação? Quem defende a lei? É possível derrubar a lei? Como é que você vê esse caminho? Eu preciso só fazer uma outra menção importante, que as pessoas também, além da Rádio Escafandro, também ouçam o podcast do Ciência Suja, né, com a Bibi Bailas, que também entraram nessa luta, né, e que também se indignaram quando tomaram contato com a outra face da alienação parental e resolveram também fazer um programa a respeito e desmascarar, né, o que acontece. Mas, enfim, qual é a situação hoje? Né? Nós, depois de muitos anos de luta, como eu falei para vocês, dos coletivos de mães obstinadas, né? Uma série a partir de 2020, 2021, isso dentro do Brasil, porque lá fora já havia diversas manifestações de organismos internacionais e de associações idôneas contra a alienação parental, contra a síndrome e a alienação parental, né? E que enquanto aqui dentro ela era indiscutível, mas enfim, o trabalho dessas mães fez com que vários organismos nacionais se manifestassem pela revogação da lei e pelo banimento do conceito e da sua prática, né, do que vem com ele aqui dentro do Brasil. Foi o Conselho Nacional de Saúde, tá? O Conselho Nacional de Direitos Humanos, o Conselho Federal de Psicologia, um outro muito importante que eu achei a nota técnica deles, excepcional,
pesquisem, procurem, do Conselho Federal de Serviço Social, de dezembro de 2022, né? Ali eles falam em mercadão de laudos e eles tocam o dedo na ferida mesmo, né? Foi uma das notas mais enfáticas e completas, né? E a nível internacional, veio na sequência, né, o relatório Grievo, né, que é um relatório de experts da União Europeia, né, que, inclusive, esse movimento dentro da União Europeia acabou provocando a Lei Rhodes, que é chamada, é uma lei que surgiu na Espanha, em que ela proíbe o uso do conceito e de tudo que dele se deriva, né, dentro da Espanha, né, em que pese o lobby para que isso permaneça, há uma lei e há um combate agora efetivo lá também contra isso. Eles não possuíam uma lei de alienação parental, correto? Eles aplicavam, algumas cortes de justiça começaram a aplicar. Isso começou a dar, assim, efeitos muito perversos e perceptíveis, né? Nada comparado com o que nós temos aqui, mas isso refletiu na necessidade de que houvesse a intervenção da União Europeia, e que, por fim, culminou no relatório apresentado pela relatora especial da ONU, Rina Al-Salem, uma mulher excepcional, que eu passei a admirar muito, que finalmente, depois de muitos anos das mães brasileiras tentando buscar ajuda junto aos organismos internacionais locais, como a OEA, né, sem serem ouvidas, sem levarem qualquer crédito, aquilo da mulher histérica, da mulher mentirosa, da mulher negativa, né, ela parou e ouviu, né, ela ouviu dezenas, centenas de mães brasileiras, e ela se assustou muito com o que ela descobriu aqui e transformou isso numa pesquisa a nível mundial, né? Porque quem não sabe aqui, as relatoras especiais da ONU, elas não fazem parte do corpo da ONU, elas são isentas, elas recebem mandatos, né? Não remunerados, para defender determinados setores, né? E ela publicou um relatório no ano passado, parcial, e esse ano ela trouxe para a alta cúpula dos direitos humanos, do Conselho de Direitos Humanos da ONU, esse relatório em que que foi muito inovador, porque ela mostrou a violência institucional de que os estados, né, vêm fazendo com mulheres e crianças a partir do momento que se utilizam desse pseudoconceito, né, e ela nominou o Brasil foi expressamente nominado como violador de direitos humanos, né, pela utilização da alienação parental dentro das cortes de justiça, e pelo fato da gente, mais agravado ainda, né, mais grave ainda, o fato da gente ter uma lei, né, que tornou isso incontestável aqui dentro, né, e falando mas, enfim, né, a partir desse relatório, a própria OEA finalmente atendeu a um pedido de inúmeros coletivos que vinham tentando isso há muito tempo e não eram atendidos, dessa pressão internacional maior, né, e essa reunião acabou acontecendo agora em julho, né, eu não participei, mas eu assisti a reunião, e foi surpreendente, né, que os representantes do Estado brasileiro que ali estavam, de uma hora para outra, vieram se manifestando pela revogação, pelo banimento da lei, mas, em contrapartida, sim, eles se manifestaram naquele momento, naquela reunião, até a presidente da reunião se mostrou surpresa, ela até foi irônica, que ela disse, olha, é incrível, acho que nos meus 30 anos como membro, né, de organismos internacionais, eu acho que foram 2 ou 3 reuniões em que as partes concordam, né? Então, eu quero saber o que de efetivo vai acontecer. E um dos representantes do Estado brasileiro naquele momento disse, olha, nós somos só o executivo, né, lavando as mãos. E, na sequência daquela reunião, estava prevista uma visita dessa mesma relatora, ela vinha presencialmente ao Brasil verificar a situação aqui dentro, né? Ela foi desconvidada, né? E foi adiada sem qualquer perspectiva de nova data. Então, assim, a gente percebe que
há uma disputa grande dentro do próprio Estado brasileiro, eu falo isso, todos os poderes envolvidos, né, para que isso se perpetue aqui dentro, em que pese o consenso agora já mundial de que isso é uma temeridade, que isso é um absurdo. Então, o que de fato, de concreto, nós temos? Nós temos alguns projetos de lei tramitando novamente, né, que já tiveram vários outros e que foram rechaçados, e a cada tentativa de revogação, a lei era agravada, né, novas penalidades eram impostos, inclusive tratamento psiquiátrico, psicológico e psiquiátrico compulsório para as mães, né? Coisa que a gente sabe que um tratamento compulsório no Brasil tem que seguir uma série de regras e é muito difícil, né, de ser imposto, mas ali é facilmente imposto. E agora nós temos um novo, 2 ou 3, eu não tenho certeza, de PLs tramitando, né, pela revogação, mas nesse momento em que esses projetos de lei foram propostos, outros foram desarquivados para agravar a situação das mães de novo, ninguém está dando muita bola para o que a ONU está falando e porque alguns setores dentro do governo, lato sensu, eu falo, né, todos os poderes estão dizendo, né? O lobby ainda é muito forte para que isso permaneça aqui dentro. Então, a cada conquista, nós sofremos uma nova derrota, né? Mas já estivemos mais longe de obter alguma melhoria, né? Mas, enfim, né? A nossa perspectiva ainda é negativa, né? Eu te confesso que eu ainda me surpreendo com a capacidade das pessoas em não ver o óbvio e lutar contra o que é justo. Rebeca. Agora, Cláudia, uma última pergunta. O que acontece, então, em relação à proteção das crianças, caso essa lei seja extinguida? Porque quem defende a LAP, né, diz que se a lei acabar, se for excluída, né, as crianças vão ficar sem proteção. O que você defende? Rebeca, isso é uma mentira, né? Porque assim, a gente tem uma das leis mais completas do mundo na proteção, e já é uma lei antiga, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Inclusive foi premiada na época, recebeu um prêmio da ONU pela excelência da lei. Né? E se vocês, principalmente assim, para as pessoas que quiserem olhar, é uma lei que qualquer um pode ler, não é uma lei que só um advogado vai entender. Né? A partir do artigo 15 dessa lei, fala em uma série de direitos das crianças, né, e de obrigações dos pais, e da mesma forma, que aí ela trabalha em conjunto com outras leis, em especial o Código Civil, desculpa, brasileiro, que também é uma lei protetora das crianças, e que ali tem todos os dispositivos para que um magistrado que perceba que a criança está sendo utilizada de uma forma nociva para ela, que a criança está tendo seus direitos violados, seja protegida. A gente não precisa da lei de alienação parental. A lei da alienação parental é uma lei simplista que veio criando um rótulo que cola com muita facilidade, né? E sem fundamento algum, diante das situações mais delicadas, né? Porque tu não pode rotular as situações que envolvem um pós-divórcio. Isso tem que ser feito com muita cautela, com muito profissionalismo, muita sensibilidade. E com base no que o magistrado e o promotor perceberem, eles podem tomar uma série de medidas para reestruturar aquela família que foi rompida, no sentido de que as pessoas mantenham pelo menos um laço de civilidade, né, e em prol daquela criança. Né? Então, essa lei é absolutamente desnecessária e ela veio só para beneficiar grupos muito específicos e que estão fazendo um carnaval com ela, né? Então, infelizmente, estão fazendo uma terra arrasada. Nós vamos continuar nesse tema aqui. Né? Aqui eu mostrei as estatísticas do Fórum do Anuário Brasileiro de Segurança Pública sobre a questão da violência contra as mulheres. Aqui
sobre os estupros contra crianças. Em 2022, o Brasil assistiu o maior número de estupros da sua história, crescimento de 8,2%, quase 75 mil vítimas, sendo 56.820 estupros de vulneráveis. Quase 70% desses estupros, 68,3%, acontece, como eu falei mais cedo, na residência da vítima. As vítimas entre 0 e 13 anos, 86% são pessoas conhecidas, 64% familiares. Vítimas de 14 anos e mais, 77% conhecidos, 24% de parceiros ou ex-parceiros íntimos, ou seja, ex-namorados, ex-companheiros, ou atuais companheiros, maridos, etc., que estupram as mulheres. É realmente muito impressionante, é aterrador. E essa LAP, a lei da alienação parental, ela é como que um óleo que coloca essa máquina para andar, né? Essa máquina de estuprar crianças e de massacrar as mulheres para andar, né? Ele é um óleo para essa máquina. E, Mauro, só uma última observação, que falasse ali da censura do Intercept, né? É impressionante que as pessoas que defendem a alienação parental, e aqui dentro do Brasil a lei, elas são de uma agressividade em que elas não permitem o debate. Né? Isso a gente vê aqui dentro, mas a gente vê lá fora também. Vocês não têm ideia da resistência que a relatora especial da ONU sofreu às vésperas dela apresentar esse relatório. Olha, fizeram de tudo, né? Ela foi ameaçada, tentaram chegar inclusive na alta cúpula, para tentar destituí-la do cargo antes dela apresentar o relatório. Há um grupo muito interessante também, que as pessoas podem pesquisar, é o Shira Group, que é um organismo internacional, que eles estão fazendo uma pesquisa, né? A primeira é uma pesquisa feita aqui dentro do Brasil, e eles estão fazendo esse cruzamento da violência doméstica com a lei de alienação parental, nossa lei, e com a alienação parental, em que eles, inclusive, dizem que o que está acontecendo dentro do Brasil se equivale ao crime de tortura, né? Esse afastamento das mães dos seus filhos e as crianças entregues a abusadores, elas dizem que isso configura crime de tortura punível internacionalmente, né? O que está sendo feito pelas instituições aqui dentro. É isso, né? As crianças são afastadas das mães e entregues para pais que são abusadores. É incrível isso. São abusadores ou que são abusadores violentos ou que são absolutamente negligentes, que querem aquela criança só para exercer controle, né? E esse grupo, as membros desse grupo são acadêmicas de renome no Reino Unido, elas foram perseguidas dentro das próprias universidades por esse lobby pró-AP, a nível internacional, dos seus serem perseguidas e serem ameaçadas de perda de cargo, se apresentassem à pesquisa. Claro que elas acabaram sendo protegidas pelas suas entidades, né? Mas elas receberam esse tipo de ameaça. Então, assim, é um lobby muito perverso e perigoso, né? E tem várias mães que estão à frente dos coletivos de mães aqui no Brasil que sofrem ameaças de morte, que têm que contar com proteção, né? Só que elas não têm dinheiro para serem protegidas, essa é a diferença, né? Mas elas precisam se ajudar para serem protegidas, porque elas são ameaçadas de morte constantemente, porque gritam e falam de forma contrária a isso. E é um absurdo a gente não poder ter uma discussão séria a respeito disso. É muito preocupante, muito assustador. Nossa, Rebeca, estou muito chocado, muito impactado. Não, é chocante mesmo. Chocante, concordo com isso que a Cláudia trouxe, né? Semelhante à tortura, né? Eu sou mãe, tenho uma filha de 4 anos. E não gosto nem de imaginar uma situação parecida como essa, realmente. Sim, é inimaginável, Rebeca, assim, acho que a gente vê, assim, casos, a gente ouve relatos, assim, que não há como não sensibilizar. É o que eu digo, uma pessoa bem intencionada, como vocês, né, como outras pessoas, como eu falei, o pessoal
o Tomás Chiaverini, o pessoal da Ciência Suja, a Bibi Bailas, né, que eram de fora desse mundo e começaram a se aproximar, como nós, como eu e meu marido também. Quando a gente começou a ter contato com o que acontecia, uma pessoa bem intencionada não tem como não se sensibilizar e não tem como dizer para tudo, né? Mas essa lei é benéfica, assim, basta que ela tivesse provocado a morte de uma criança para que ela fosse revista, né? Então, para que ela fosse revogada, né? Então, assim, e não termina, né? Assim, a gente, como eu falei, a gente consegue foi assim uma vitória, foi uma coisa que eu achei que nós nunca veríamos isso na alta cúpula de direitos humanos da ONU, né? Sendo tratado como foi, né? E a gente não vê isso tendo uma repercussão concreta aqui dentro, é muito assustador, né? Assim, é desanimador. Mas, enfim, não podemos desanimar. É isso aí. Muito obrigado. Vamos embora, fala. Falei aqui, ó, o superchat que chegou agora no finalzinho. Malu Alves, entrevista muito esclarecedora. Quantos equívocos diante da lei? Lamentável. Isso aí. Bom, é claro que vai ter recorte dessa entrevista e, como eu disse no começo, nós vamos fazer uma série de entrevistas aqui para denunciar a lei da alienação parental. Tem gente que às vezes me diz assim, não, e você não vai colocar quem defende? Por quê? Por quê? Eles têm o palco todo para eles sempre. Deixa a gente falar um pouco. Vamos fazer uma série sobre a Lava Jato e aí vamos trazer gente que defende a Lava Jato? Tô fora. Não tem disso, não. Aqui não tem disso, não. Não tem essa conversa fiada, não. Né? Porque é isso, né? A lei da alienação parental é uma versão na esfera do direito familiar, não sei se está nessa esfera, o direito familiar, da Lava Jato, gente. É igual. É o mesmo espírito lavajatista que está nessa lei da alienação parental. Vou eu chamar aqui o Dallagnol para defender a Lava Jato? Vou nada. Vou chamar aqui os advogados que denunciam a Lava Jato. Aqui é a mesma coisa. Não vamos chamar ninguém para defender essa lei da alienação parental, não. Nós vamos chamar as pessoas que denunciam esta lei, que, como a doutora Cláudia já nos disse, é tratada como equivalente à tortura no exterior. Né? Pelo que eu entendi, é isso, né? Há um certo escândalo mundial, um certo horror mundial. O Brasil, me parece que o Brasil começa a ficar conhecido como um país que protege pais estupradores, pais abusadores. Né? E eu esqueci de um detalhe muito importante. Ano passado, final do ano passado, a mesma relatora, ela fez uma recomendação expressa ao Brasil, para que o Brasil, entre outros pontos, né, do que está acontecendo aqui dentro em violência contra mulheres e crianças, que é o ponto em que ela trabalha, né, efetivamente, entre eles ela fala da revogação da lei de alienação parental e do banimento do conceito. Ela fez uma recomendação direta ao Estado brasileiro, em outubro do ano passado, e que até hoje permanece sem resposta. Então, assim, que deixe bem claro aquilo que a gente falou antes, né? Ela fez ao Estado brasileiro, ela não fez a um governante em específico, ela fez ao Estado brasileiro, e isso precisa de uma resposta do Estado brasileiro, mas uma resposta efetiva. E sim, foi uma vergonha, eu assisti à apresentação do relatório no Conselho de Direitos Humanos da ONU, e o Brasil foi posto como exemplo a não ser seguido. Né? E foi nominado o Brasil, né? E ela, na época ela falou que viria o Brasil, infelizmente a gente não tem ideia se isso vai acontecer, e então sim, foi vergonhoso, e foi vergonhosa a postura do Estado brasileiro depois de tudo isso. Ana Lencarelli dá um argumento definitivo aqui, né? Um argumento furado. Faz uma live sobre as milícias e chama os milicianos para argumentar. Perfeito. Ela é maravilhosa. Vocês vão... aqui não. Ela tem um senso de humor incrível. Já estamos te esperando aqui, tá? Estamos te esperando aqui para conversar sobre a lei. É isso aí. Nós não vamos dar espaço para quem defende esta indústria do estupro paterno no Brasil, né? E do massacre das mães do país. Não tem conversa. Não tem conversa. Marcelo Pessim, pode me chamar de ditado do que quiser, mas não tem possibilidade, não. Marcelo Pessim, obrigado, live sensacional. Rebeca, gostou?
Nossa, demais, demais, muito importante esclarecer, porque é isso, né? Às vezes a gente ouve, conhece uma lei só de ouvir falar dela, né? Isso é muito comum. Quando a gente traz alguém aqui especialista para desmistificar, para a gente destrinchar realmente cada ponto, a gente começa a avaliar de forma mais assertiva e cuidadosa, né, tudo aquilo que interfere aí na sociedade. Então, muito importante, realmente, estou muito contente com essa nossa troca aqui. Eu acho que quando a gente muda, né? Eu também, eu tinha uma ideia, até por conta da minha convivência familiar aqui com a minha companheira feminista, que está voltada para esse assunto, mas realmente, nossa, Cláudio, o que você falou, olha a Rosimar aqui, uma chave de mudança significativa na minha percepção. Obrigado, Cláudia, Mauro e Rebeca, estou absurdada. É isso aí. Né? E vai sair só agora, eu vou fazer propaganda, que são amigos, colegas de vocês que merecem também, que entraram recentemente também também se indignaram, né? Inclusive, eles criaram agora um podcast, que é os Indignados, né? Também deem uma olhada nisso, vai sair um agora, já saiu um com meu marido, vai sair um com a doutora Ana, né? Com o Itamar, né? Da Childhood Brasil, e vai ser um comigo agora também, e que é a Silvia Magrão, né? Eles também batem firme, como vocês, pessoas corretas, se indignaram, né? E é isso que faz parte de um debate, isso que dá origem a um debate saudável, né? Como tu falou, uma visão mais assertiva, né? As pessoas precisam ter as versões, as duas versões para poder tirar suas próprias conclusões. A gente não pode... toda unanimidade é burra, né? E isso não pode continuar aqui no Brasil. Isso mesmo, valeu, Cláudia. obrigado, Cláudio. Alegria grande na sua presença aqui, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. Prazer enorme.